Será possível pensarmos que o livro de Ruth foi simplesmente uma narrativa do passado? Não nos diz respeito a nós hoje? Não é relevante para o mundo em que vivemos? Estamos no Instituto Bíblico Português e é prática nesta casa conceder um diploma. E vem aí um diploma de facto. E a minha pergunta é: qual diploma? Qual diploma vocês podem receber no sábado à tarde, quando finalizar a ABN3? Já pensaram nisso? Vem aí sim um diploma. E esse diploma diz: qualifica-vos como conviver com as sogras. Por que não? Neste mundo onde há tantas e tantas piadas em torno, pela pessoa e contra a pessoa das sogras, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, espero que esse diploma seja um testemunho da relevância da Bíblia para os nossos dias. Como conviver com as sogras? Porque no nosso meio nós temos curso de preparação para o batismo, dão-se um certificado, temos curso para preparação de casamentos, onde só se fala de homem e de mulher, marido e mulher. Vamos talvez ganhar a inspiração do livro de Ruth e amenizar a paz neste mundo, introduzindo como conviver com as sogras. Bom, na verdade somos todos família. Somos todos família, porque lendo bem o livro de Ruth, afinal, esta separação entre israelitas e moabitas, que foi quase similar àquilo que hoje pode ser, talvez, na história de Portugal, entre espanhóis e portugueses. Talvez entre franceses e o Reino Unido. E não escapem aqui os meus irmãos do Brasil, entre a Argentina e o Brasil. Tanta rivalidade entre uns e outros, mas de facto nós somos todos família. Porque se descermos até ao início, quem é o nosso Criador? É Deus, nosso Pai, que nos criou à sua imagem e semelhança. Nesse sentido, o livro de Ruth bem pode dizer, naquilo que nós podemos aplicar, que na verdade somos família. Sim, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Sim, é a história de uma família. Sim, é a história desse homem que se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Não gostamos talvez dos nomes, mas são nomes do passado. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Esta é uma história antiga que se torna atual nos nossos dias. Nós vivemos o drama da imigração. A Europa é um dos lugares mais favoritos do mundo para se habitar. E ontem mesmo, um barco se afundou. E pelo menos dizem que 60 vidas perderam-se no mar, em busca desta terra prometida que é o continente europeu. Sim, pela fome, pela miséria social, pela crise económica e financeira, muitos se imigram e a história antiga torna-se, eu talvez até diria, permanece atual. Sim, esta história macro que nós vemos no mundo também se traduz na história micro de uma só família ou de um conjunto de famílias. E o livro de Ruth é um convite para o nosso exame, para a nossa análise, para a nossa percepção do que é estar na pele dessas pessoas.
temos que estudar a Bíblia com essa sensibilidade. O passado se torna presente nos nossos dias. E, na verdade, quem lê todas as páginas das Escrituras, do Velho ao Novo Testamento, não há um único período onde cessou a migração neste mundo. Nenhum. Jesus acabara de nascer e seus pais, para o proteger da tirania dos líderes da altura, levou-o ao Egito. É toda essa peregrinação, é toda essa migração que torna a história do passado sempre presente e sempre atual. Na verdade, ao meditarmos no livro de Ruth, nós estamos a meditar num conjunto de 5 livros, que na língua hebraica nós chamamos de Megilot. São 5 livros que estão aqui, que fazem parte desse conjunto das Escrituras. Cantares de Salomão, Lamentações, Eclesiastes, Esther e o livro de Ruth. Estive em Jerusalém no mês de abril ou maio, e lá estava as festividades da festa das colheitas. E a monta da Sociedade Bíblica, bem no centro de Jerusalém, tinha toda a monta enfeitada com o livro de Ruth aberto e toda a simbologia desta festa que até hoje, 2018, continua a ser celebrada. A festa das colheitas. E o livro de Ruth, juntamente com esses 4 outros livros, são sempre usados de uma forma cíclica no mundo e no pensamento judaico dos nossos dias. Porquê? Porque a sua relevância é indiscutível. Sim, é este o privilégio que nós temos de estudar nesta conferência em torno do livro de Ruth. Sim, essas palavras vão se tornar muito atuais. Nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém do Judá saiu a habitar nos campos de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Sim, é a história de um homem que é marido, pai, foi morto, tornou-se um defunto. É a história desse homem chamado Elimeleque. É um homem representativo de muitos de nós hoje. É uma história da mulher. Sim, da mulher que foi esposa, foi mãe, infelizmente viveu a sua viuvez, permaneceu como sogra e eventualmente se tornou avó. É a história de um filho que casou, tornou-se genro, mas também morreu. É a história desses 2 filhos. É a história da filha, esposa, nora, filha e novamente esposa e finalmente mãe. Esses são os dramas da vida pessoal. Esses são os dramas do mundo atual. Mas também é a história de um bebê que nasce. E há lugar para um velhinho também. Sogra já estava envelhecida. Poderei eu ter filhos? Deus escreve direito em linhas tortas. Deus está presente no background de toda esta narrativa. Ou seja, todos têm lugar na vida. Todos têm lugar neste mundo que Deus criou. E é nesse sentido que nós devemos viver a vida. Com sensibilidade, com sentido pastoral, com sentido de cuidado uns pelos outros. Porquê? Porque na Igreja de Jesus Cristo, se é que nós somos apaixonados pela Igreja, todos devem ter lugar, do mais pequenino até o mais velhinho. Não deveria haver discriminação, não deveria ser uma igreja só dos jovens, não deveria ser uma igreja só desta faixa etária, a igreja de todos. Porque a narrativa do livro de Ruth engloba a todos, como tentei aqui demonstrar. Sim, o passado se torna presente. Não conheço um livro mais relevante no mundo do que a Bíblia. É por isso que nós nos esforçamos de colocar a Bíblia no centro do nosso pensamento e da conferência. De que é que se trata o livro de Ruth? Prestem atenção a estas 4 facetas. Em primeiro lugar, é um livro de movimentos. Porquê? Porque há muito movimento em torno do livro
de Ruth. Da cidade de Belém, partem para os campos de Moabe. São movimentos. Eventualmente há um movimento de regresso de Moabe para a cidade de Belém. Mas também, para além dos movimentos, que é interessantíssimo estudar a Bíblia na perspectiva da movimentação, há muitas tragédias. Tragédias de todo o jeito. Tragédias que afetam o indivíduo. Tragédias que afetam uma família. Tragédias que afetam povos e nações deste mundo. Sim, prestem atenção aos movimentos no livro de Ruth. Façam uma comparação com os nossos dias. Prestem atenção às tragédias e façam uma comparação com os nossos dias. Mais dois que eu gostaria de chamar a vossa atenção. Atenção ao discurso, aos diálogos que existem. Neste clima de tantas incertezas, as pessoas vão se dialogando. Talvez é o último dos últimos recursos que as pessoas têm. É manter algum diálogo, esperando a luz do dia. Sim, há muitos e bons diálogos na Bíblia. E todos os meus colegas que vão pregar nos momentos e dias seguintes, vão fazer uma reflexão pormenorizada desses diálogos, desses movimentos e dessas tragédias. Há também muitas vulnerabilidades, dúvidas e surpresas em torno desta narrativa. Será que todos nós somos fortes aqui? Não vale a pena meditarmos naquele apelo bíblico, aquele que está em pé que se cuide para que não caia. Somos todos vulneráveis. Momentos após momentos, ou em alguns momentos, as dúvidas nos assaltam. Por que acontece isso na minha vida? Por que passo o que passo? Porque eu tenho que passar por esse sofrimento. Sim, mas também há surpresas. Há surpresas na vida. E é Deus quem controla todos os momentos da nossa vida, ainda que possamos ter dúvidas, como alguns desses personagens bíblicos tiveram, e vocês vão ouvir. Em suma, a história se repete hoje. Em suma, o passado se torna presente e a história se repete na vida do nosso país, na vida das nossas famílias, na vida dos nossos amigos e colegas também. Sim, vivemos num mundo profundamente afetado pela migração. A migração hoje bate-nos à nossa porta. E, por favor, não nos esqueçamos que nós, portugueses, em muitos momentos, tanto neste século como no século passado, nós tivemos que emigrar. Muitos foram recebidos na África, na América do Sul e espalhados pelo mundo. Muitos dos nossos concidadãos tiveram que buscar dias melhores, estabilidade financeira, noutros lugares. E por incrível que pareça, depois de 1974, depois de termos entrado na União Europeia, depois de termos recebido bilhões a fundo perdido, Portugal voltou a passar por uma crise financeira há pouco mais de 4 anos. E muitos dos nossos jovens ditos talentosos, possuídos de graus académicos, tiveram que encontrar refúgio noutras cidades europeias e noutros continentes. A migração é uma constante no mundo inteiro. Quer seja pelo facto de sermos imigrantes, quer sejamos receptores de imigrantes também. Portanto, a vida de crises está sempre ao nosso lado. E as crises
avolumam-se uma após outra. E é neste ambiente que nós devemos olhar para o livro de Ruth e tentar encontrar os princípios fundamentais que permanecem inalteráveis, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só Deus para nos dar a graça e a bênção de podermos assimilar esses princípios e reaplicá-los às nossas vidas de crise. Há também bancarrotas e preconceitos. Bancarrota, não esqueçamos, meus irmãos, Portugal tem quase 900 anos de história e entramos em bancarrota 7 vezes. É muito, em tão pouco tempo. Que Deus use essa reflexão bíblica de Ruth para ganharmos qualidades interiores que possamos abençoar a nossa nação. Precisamos desses valores, precisamos desses princípios, porque não é normal em cada século ter uma ou duas bancarrotas. Não é normal, não deveria ser assim. Se nós cristãos não andarmos a apontar os dedos aos políticos como se nós não fôssemos parte da mesma política, como se nós não fôssemos parte da mesma nação. Sim, e por último, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, vivemos num mundo de profundos preconceitos. Os preconceitos são enormes nos nossos dias. Moabitas, israelitas, entre nós, falamos a mesma língua e somos preconceituosos. Não sabemos receber, muitas vezes, outros que falam a mesma língua e só não são da mesma cultura. Esse mundo de preconceitos continua a existir dentro de portas e fora de portas. Por isso, não consigo entender como alguns desprezam o livro de Ruth como sendo antiquado. E menos ainda pensar que o livro de Ruth é apenas uma boa história de amor. Também é, mas também diz respeito a tudo mais. Que nós aqui tentamos abrir o apetite para a nossa reflexão. Então, a pergunta importante, antes de terminarmos estes momentos de reflexão bíblica, a primeira pergunta que eu gostaria que vocês pudessem prestar muita atenção. Cultivem isso nesses momentos, em conversa privada, em conversa a dois, em conversa em pequenos grupos. Nessa narrativa de Ruth revisitada, onde está Deus? Onde está Deus na vida de Elimeleque? Onde está Deus na vida de Noemi? Onde está Deus na vida de Ruth? Onde está Deus na vida de Boaz? Mas mais relevantemente, onde está Deus na tua vida? Onde está Deus? Onde estou eu? Onde estou eu diante desta narrativa toda? E em última análise, onde estamos todos nós? Se sairmos com essas reflexões, eu creio que Deus pode usar a tua vida, a vida da tua família, a vida da tua igreja, a vida desta nação, para abençoar todos quantos necessitam do amor de Deus, através das nossas vidas. Termino refletindo no nosso logotipo. A Bíblia entre nós. A Bíblia no centro. As nossas ideias podem ser muito importantes, mas devemos dar valor à mensagem bíblica. Dentro de alguns momentos, depois do intervalo, vamos dividir em grupos, pequenos grupos. Não se sinta ameaçado, não vai ser testado. Não há exames aqui hoje, embora tenhamos prometido um diploma no final. Mas vamos refletir juntos. Expresse os seus pensamentos. Viva a história de Ruth revisitada nos nossos dias. E que Deus muito assim nos abençoe. Tenhamos uns momentos de louvor.